Eu saúdo a todos na graça e a paz do Senhor Jesus e todo o povo em geral, numa boa tarde, na presença do Senhor. Que Deus possa estar abençoando cada uma dessas pessoas que acompanham esse canal, essa emissora, Rádio TV Destaque. Quero agradecer em primeiro lugar ao nosso Senhor por ter me concedido essa oportunidade de estar aqui nesse momento falando sobre a palavra do nosso Deus, coisa que pouco tempos atrás eu não tinha essa esperança, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é maravilhoso. Ele me salvou de um acidente trágico de moto. Eu fiquei praticamente inválido, morto, mas o Senhor me reviveu, me levantou e agora eu estou aqui e quero falar dessa coisa tão preciosa que é a palavra de Deus, sem a qual ninguém tem vida em lugar nenhum, nem nesse planeta que vivemos. Então eu sou muito grato a Deus, também ao Bispo Humberto de Campos, e o Dr. Eziso, que é o dono dessa programação aqui maravilhosa, desse canal, que agora está passando aí pela internet, Rádio TV Destaque, e tenho aqui esse espaço de 30 minutos para trazer aqui a palavra do Senhor. E também eu quero deixar um telefone para um contato, um pedido de oração nesse momento, nesse espaço, nesse horário das 5:30 da tarde. Você pode ligar diretamente, pedir a sua oração ou pedir uma oração para você ou para alguém que esteja necessitado, porque já passei por isso, sei o que significa necessitar de uma oração quando eu estava acamado, e o Senhor me tirou daquela situação, mas hoje eu sei o valor que tem uma oração e o poder da oração. Diz a palavra de Deus que ela pode salvar uma vida, Então nesse espaço aí das 5:30 até às 6, você pode estar ligando aí pedindo a sua oração, Quero falar também para você que se encontra em uma dificuldade, que você não conseguiu resolver esse problema, Eu quero dizer para você que se você tiver fé no seu coração, o Senhor pode resolver para você, porque não foi de hoje, de agora, que tem sucedido problemas, dificuldades. Sempre teve um problema, mas o Senhor também sempre deu a solução para aquele que crê. Eu quero citar nessa tarde para você o nome de 2 homens. Um chama-se Daniel e o outro Ezequias. E o Ezequiel era o rei, mas ele passou por momentos difíceis também. Mas quando ele clamou ao Senhor, o Senhor deu a vitória para ele. O Senhor o levantou, Daniel também, quando ele aplicou o seu coração para buscar a Deus, o Senhor também, ele ouviu o clamor de Daniel. Daniel até pensava que Deus não tinha ouvido a sua oração, mas aí o Senhor mandou dizer para ele que ele era um homem precioso diante de Deus, e que desde o primeiro dia que ele aplicou o seu coração para buscar a palavra de Deus, o Senhor já tinha
ouvido, né, a sua oração. Então, para não ficar só aqui na minha palavra, nós vamos ler esse trecho aqui, só um trechinho aqui de Daniel, capítulo 10, no versículo 10. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10. A gente poderia ler esse capítulo todo, mas ele é bem extenso, muito grande. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, né? Vamos ver, versículo 10, diz assim: e eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo de Deus estava falando isso para Daniel. Ele falou para Daniel: olha, Daniel, desde o primeiro dia das tuas palavras, a tua oração, que eu já ouvi a tua oração. Eu fui enviado por causa de ti, por causa do que você está falando, por causa desse clamor que você fez, por causa dessa oração no qual você se dirigiu, né? E porque você aplicou o teu coração a buscar a Deus, se humilhar perante ao Senhor, reconhecer que só Ele resolve todos os problemas, reconhecer que só Ele é Deus e não há outro Deus, não há salvação fora do Senhor. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar. É reconhecer que não há um outro Deus, nem no céu nem na terra. Só existe Ele, só o Senhor. Então, disse assim: a compreender-te, a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Por causa das palavras de Daniel, foi que o anjo de Deus veio e foi enviado até Daniel, a levar a resposta da oração dele. Mas o que acontece? No versículo 13 ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo,
nos derradeiros dias. Viu aí? Então isso que ele fala, Deus mandou um anjo, vai lá e fala com Daniel, o meu servo, que eu estou vendo ele, que eu estou ouvindo ele. A oração que ele está fazendo agora, eu já ouvi. Fala lá para ele, leva lá para ele essa resposta para ele, essas boas novas para ele. Só que a resposta da oração atrapalhou mais um pouco, porque ele diz aqui a palavra, né? Um príncipe da Pérsia impedia ele. O que Deus fez? Mandou Miguel, um anjo por nome de Miguel, ir lá lutar com Daniel, né? Com outro anjo, para trazer a resposta a Daniel. Esse anjo que chama Miguel, ele foi um dos primeiros príncipes, olha bem, um dos primeiros príncipes de Deus. Olha o valor que Deus dá, né, no ser humano, que aplica o seu coração para buscar a Deus, né? O valor que Deus dá. Deus enviou mais um anjo, por nome de Miguel, que era um dos primeiros anjos, né, do Senhor. Não era um anjo qualquer, era um dos primeiros. Vai lá e fala para ele que ele é muito amado. Eu amo ele. Daniel, eu amo você. Deus pode falar agora para você, está falando para você. Ele ama você. Como nós podemos ter a prova que Deus nos ama, que Deus ama você? Tem pessoas nesse momento, talvez nesse horário, tem pessoas já um pouco desacreditadas, né, da vida, porque ainda não aconteceu a resposta qual ele espera receber. Mas se ele soubesse aplicar o coração dele a buscar a palavra de Deus, ele entenderia que Deus, ele dá muito valor em você. Como nós podemos ter essa certeza? Olha bem, ali no sacrifício do Senhor Jesus, diz a Bíblia que houve um silêncio no céu quando Deus procurou quem iria dar a vida por nós. Houve um silêncio no céu e apareceu um e diz: eu irei. O leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Sem ele não há salvação. Como disse lá em 1 João, tem pessoas que não acreditam, não creem que o Senhor Jesus, ele é o Salvador, ele é Deus. Diz que o Senhor Jesus é como um profeta qualquer, e não é. 1 João diz o seguinte, olha bem, vamos sair daqui do trecho só um pouquinho. 1 João, ele disse, capítulo 1, ele disse lá, né? No princípio era o verbo. O que é o verbo? A palavra, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava com Deus no princípio de tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então foi Deus que criou, foi Jesus que criou. Ele criou todas as coisas, né? Foi ele que criou todas as coisas. Deixa eu só me ver aqui um pouquinho. Eu gosto de ler lá na palavra, né? No livro de João. Olha bem, ele disse aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Okay?
Ele estava no princípio com Deus, no princípio antes. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Entendeu? No princípio Ele é Verbo, então Ele é Deus, é o Senhor Jesus. Então a prova maior que Ele nos deu, que Ele nos ama, que ama você também, é essa, de Ele ter dado a vida naquela cruz por nós. Ele comprou a nossa vida, Ele pagou o que nós deveríamos pagar, Ele pagou os nossos pecados, né? Então assim, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso baluarte, é nele que está a nossa confiança, é Ele quem salva a nossa vida, é Ele quem nos dá a vida eterna, é Ele quem nos dá a paz, é Ele quem nos tira as aflições, é Ele quem tira a amargura do nosso coração. De repente você está se sentindo um coração amargo, amargura na sua alma. Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele disse: vinde a mim. Ele te pede para que você abra o seu coração. Ele disse: se você abrir o coração, Ele falou que entra, e com você Ele ceará com você, Ele ceia com você. Agora é preciso você querer, é preciso você abrir o coração para Deus, para o Senhor Jesus, porque Ele não invade o coração de ninguém, Ele não invade a casa de ninguém. Você sabia que nós somos constituídos como casa espiritual, para a morada de Deus em espírito? O que é isso? Morada de Deus em espírito. Que essa palavra possa morar no seu coração, no meu, no nosso coração. Essa palavra aqui, que é a palavra de Deus. Em outra parte ele diz: a minha palavra é espírito e vida. A palavra de Deus é espírito, também é vida. Se você está sentindo aí, não é, a falta dessa vida, é isso, né? O que acontece é você entregar a sua vida para Ele, mas se você endurecer o coração, Ele não pode fazer nada, porque tem um que invade, esse é o diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, foi o que diz também lá no livro de João, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Ele disse assim, o Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância, né? Eu quero que antes no livro de Isaías, fala sobre um rei por nome de Ezequias, né? Esse rei, olha que ele era um rei, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um rei, uma pessoa importante, né? Mas ele também passou por dificuldade, né? As pessoas aqui nessa terra também passam dificuldade. Se a pessoa tem condições financeiras bem estabilizadas, também passam dificuldade. Talvez não passam dificuldade de pegar um dinheiro e, sei lá, ir numa loja, né? Comprar lá uma roupa, comprar um calçado, vai lá na concessionária, você compra o seu carro novo, né? Bom, isso resolve, o dinheiro resolve,
mas tem coisas que o dinheiro não resolve. E nesse momento que a pessoa precisa mesmo, né? Indiferente que ela tenha condições financeiras ou não, precisa sim. Às vezes você precisa também, né? Eu quero te oferecer uma oração para você antes de entrar aqui nessa segunda parte, onde fala aqui, né, desse homem, por nome de Ezequias. Então eu quero dirigir essa oração para você que crê, né, que está precisando de ouvir essa oração. Nós vamos fazer uma oração para você. Espírito Santo de Deus, nesse momento, meu Deus, nós entramos na tua santa presença, pela graça e a misericórdia do Senhor, e interceder por essa pessoa que nesse momento se encontra com o coração aflito, que se encontra com a alma abatida. E eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro com ela, que o Senhor vá de encontro a essa pessoa, e que o Senhor, meu Deus, possa estar, meu Deus, dando refrigério para essa alma aflita, que o Senhor possa estar, meu Deus, abençoando essa pessoa, tirando, meu Deus, essa fraqueza e esse desânimo do coração dessa pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, injetar o ânimo no coração dessa pessoa, que o Senhor possa, meu Deus, injetar aí uma injeção de fé no coração dessa pessoa, que essa pessoa possa crer nas tuas santas palavras, no teu Santo Espírito, que essa pessoa possa, meu Deus, alcançar, além de tudo, alcançar a graça e a misericórdia do Senhor, que seja resolvido esse problema que tem afligido, meu Deus, que tem afligido esse coração, esta alma. Dá o descanso, meu Deus, tranquilidade, paz, confiança, para que essa pessoa possa lutar e vencer, para que essa pessoa possa, meu Deus, resolver essa causa. Nós entregamos nas tuas mãos, te apresentamos cada uma dessas pessoas, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós falamos no princípio sobre Daniel, que estava numa dificuldade, e ele orou a Deus, ele aplicou o coração dele a buscar o Senhor. Agora você veja bem, que já estava com 21 dias, ele esperando a resposta de Deus, né? Mas o que acontecia ali? Existia alguém que não queria que ele fosse abençoado, né? Existe alguém que não quer que nós sejamos abençoados, pode ter certeza disso. Existe alguém que não quer, e não é o teu vizinho, não é aquela pessoa que mora pertinho de você, não, é o inimigo da sua alma, é o diabo. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Ele começa na mentira, né? Essa é uma das táticas do diabo, a mentira, para desacreditar você, talvez daquela coisa, da única coisa que ainda pode te dar a vitória, que essa é a palavra de Deus. Porque de repente você tem dinheiro, mas você não consegue resolver o problema, porque não depende do dinheiro. E o diabo, sabendo disso, ele vai te desacreditar da palavra do Senhor, para que você não conquiste, para que você não consiga vencer. Esse homem aqui, nós vamos mudando aqui para outra parte. Esse homem, chamado de Ezequias, diz aqui: e aconteceu que Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou ele aqui o mordomo e Seba,
o escrivão e os anciões dos sacerdotes cobertos de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, e disseram-lhe, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos do parto e a força já não há para dar luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Assíria, seu Senhor, enviou para afrontar o Deus vivo. Que o Senhor teu Deus tem ouvido, fez oração pelo remanescente que ficou, e os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, e Isaías lhe diz, assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas, à vista das palavras que ouviste com as quais os servos do rei da Síria que me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e fá-lo-ei cair, morto, a espada na sua terra. Então quando Deus ouviu essas palavras, falando desse homem aqui, de Ezequias, essa blasfêmia, ela foi dirigida a Deus, porque aquele homem não tinha força para lutar contra aqueles homens que se levantaram contra ele. Ele confiava no Senhor, a confiança dele estava no Senhor. Quando você confia no Senhor, e que essas palavras chega assim, não, você não consegue, você não conquista, você não vai vencer, Deus não vai te dar essa vitória, é uma blasfêmia contra Deus. Deus toma para ele. E foi por causa disso, desses tipos de coisas assim, que Deus enviou o anjo para dar o livramento para Daniel. E tinha um anjo ali, um príncipe que impedia que Daniel recebesse ali a vitória. E Deus enviou um dos principais, dos primeiros anjos, um anjo muito importante. Aliás, todos são importantes, mas esse foi um dos primeiros anjos que foi enviado para ajudar a Daniel. Ele disse, não, Daniel, você é precioso, você é amado por Deus. Desde o primeiro dia do teu clamor, desde o primeiro dia que você passou a me buscar, você passou a se humilhar, a reconhecer que eu sou Deus, a reconhecer que a tua vitória depende de mim. Desde aquele primeiro dia que eu já ouvi, mas o príncipe da Pérsia me impedia, e Deus enviou o anjo Miguel, um dos primeiros anjos, para ajudar, para trazer a vitória a ele. E creia que Deus pode fazer isso, enviar um anjo. Talvez esteja demorando, talvez haja um empecilho, que Deus possa abrir a sua mente, o seu coração, abrir seus olhos espirituais, para que você consiga ver o que está impedindo da sua oração ser chegada até o trono de Deus, ou os anjos trazer a resposta tanto que você quer. Que aqui eu quero agradecer mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui, trazendo aqui esse programa intitulado Uma Tarde com Deus. Esse é Uma Tarde com Deus. Muito obrigado, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E como falei no princípio, você pode fazer o pedido de oração nesse espaço, das 5h30 às 6 horas da tarde. Nós estamos aqui, se o Senhor assim conceder e nos der mais outra oportunidade. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida,
sua casa, a sua família e o seu empreendimento, tudo que você necessitar. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.